Então, bora lá. Só explicar sobre os trabalhos. Vamos lá. Então, fecha o monitor aí, desliga o monitor e presta atenção. Que esse daqui é muito importante. Número 1. Os trabalhos e as atividades todas que vocês vão enviar no Moodle, eu não vou olhar o código. Eu acho que a gente já combinou isso, mas eu vou deixar isso bem claro. Eu vou olhar o código se eu precisar olhar o código. Então, você vai fazer a atividade, por exemplo, essa daqui. Invente, implemente e teste. Professor, eu posso só mandar o código, eu preciso mandar amém? Teste. Ok. Então eu sugiro que vocês leiam as descrições. Como a boa parte de vocês tem dificuldade para ler, ou seja, é muito ansioso, então já vai direto para o link, leiam 2 vezes só para ter certeza que estão lendo direito. E isso eu digo vocês, mas eu me incluo nisso, tá certo? É muito fácil a gente, por ansiedade, pular as coisas que estão descritas. Então, sugiro que realmente nas provas, nas atividades, nos trabalhos, leiam 2 vezes, leiam com calma. Na melhor das hipóteses, você vai entender. Ok? Na pior das hipóteses, você vai entender um pouco melhor do que se só tivesse lido uma vez. Então, você não perde nada. Okay? Então, crie esse hábito de ler com calma as atividades. É muito fácil se enganar, é muito fácil enviar uma coisa diferente do que foi pedida. Aí, quando você chega aqui, você fala, eu nem percebi que era para fazer isso. Tá certo? Então, leia com... Fecha para mim. Leia com calma. Segunda coisa, eu vou acreditar nos relatórios que vocês fizerem. Por isso eu não preciso que vocês escrevam um textão, mas eu preciso que vocês descrevam direito o que é que está sendo pedido, né? No relatório online, diga que modelo você fez, o que aprendeu, o que teve dificuldade. Eu poderia até colocar assim, o quanto da atividade você fez. Então, eu imagino que eu vou abrir essa atividade, abrir o relatório online. No Moodle, você pode anexar um arquivo e pode escrever um texto online. Já viram isso? Pronto, então só para ninguém errar, o relatório ele vai no texto online, não vai anexo não. Eu não quero ter que abrir anexo, eu quero abrir o texto online e eu vou ver desse jeito. Eu escolhi o modelo do baralho, eu implementei todos os métodos, fiz os testes e todos os testes estão passando. O que foi que você aprendeu? Eu aprendi a usar melhor as classes e como funciona o escopo. Também estou utilizando o Vector e bababá. E o que é que você teve dificuldade? Eu ainda não entendo como é que usa o Find. Eu ainda estou com dificuldade nisso. Ainda poderia ter... Como a atividade foi individual, aqui na teoria não era para você fazer, mas eu até deixei vocês fazerem em dupla, né? Com quem você fez e como dividiram o trabalho. Até deixo fazer assim. Aí eu fiz 1 hora com fulano. Qual o total de horas gasto na atividade? Eu gastei meia hora na atividade, porque eu fiz com fulano. Ele digitou bem rápido e eu fiquei olhando. Seja bem-vindo. Então, se essa é a verdade, bote. Ok. Então, queridos, se vocês fizerem assim, o relatório de vocês for assim, como foi o trabalho, e você disser, foi massa. Aí você quer que eu faça o quê? Que eu abra o seu código, aí eu vou abrir o seu código. Olhando para o seu código, eu vou saber o que foi que você fez daquilo dali que está no código. Então do jeito que está ali, eu vou imaginar que você fez tudo a próprio punho, né? Que você não copiou de canto nenhum, que você não fez com ninguém, que você não olhou nem para os meus exemplos. Eu vou descobrir o que é que você está sabendo, o que é que você está com dificuldade, eu vou ter que ficar compilando e testando para saber se os testes estão passando. É isso que você quer que eu faça mesmo? Entenderam? Então eu aprendo muito mais com o que vocês dizem que aprenderam e fizeram do que eu ter que adivinhar pelo código que vocês escreveram. Professor, para que é que eu envio o código? Você envia o código para, se por acaso, durante o semestre, no final do semestre, o que você diz que sabe não bate com o que você sabe. Eu vou lá olhar seus códigos.
Só para ter certeza que você está jogando o jogo direitinho. Entendeu? Então eu me economizo, você se economiza, todo mundo sai ganhando. Para não ter perigo de você mandar um código e eu não acreditar, ou então dar um problema no seu computador. Então se você disse que fez, tudo bem, você fez. Se você está dizendo que fez 80% da atividade, eu vou lá e lançar 8 de 10. Se você está dizendo que fez, mas não fez os testes, ótimo. Como ele não fez os testes, eu não posso dar a pontuação toda. Então, simplesmente diga o que eu estou pedindo, ok? E aí todo mundo ganha. Entenderam como é que funciona? Então eu parto do princípio que você está sendo honesto e você não tem por que mentir, a não ser que esteja extremamente desesperado. Como isso não vai acontecer na disciplina, né? A disciplina ela transcorre sem surpresas. A surpresa é, chegou quarta-feira e 80% não fez a atividade, aí tem prova, mas não é mais surpresa, porque a gente combinou, não é verdade? E a atividade é justamente ou o baralho ou o carrinho ou a máquina de sorvete. Então, se você estudou, você já sabe que cai na prova, moleza, não tem surpresa. Então, assim, não tem por que vocês trapacearem. Na verdade, se vocês trapacearem de forma histórica, todo mundo sai perdendo, ok? Tem que ser especificamente um desses dois, então não pode ser o modelo? Na prova? Não, nessa atividade. Se vocês criarem uma outra atividade que tenha mais ou menos as mesmas coisas para utilizar, então pode ser outra atividade, tá certo? Ok? Aqui foram sugestões. Na verdade nós já fizemos a conta corrente e o contato. Nós já fizemos em sala, ok? Então você pode fazer o baralho ou a máquina de besteira, de lixo, a máquina de como é que a gente chama? Não é sorvete, aquelas mas é porque eu não terminei, aquela máquina que a gente descreveu em sala, né? Máquina de besteirinha, de bombom. Bombom é aquele breguesso, aquelas comida rápida, né? De biscoito, de coisinha. Ok? Ou outra coisa que você imagine que dê para utilizar os mesmos recursos. A ideia aqui era trabalhar com uma classe. Pronto, pode ser o dos discos também. A ideia é... Ok. Então, entenderam? Relatório. O principal, eu vou avaliar vocês pelo relatório. Não enfeite, não invente, não faça um polimento, só fale a verdade. Fica muito mais fácil para eu perceber como é que está o andamento da turma quando vocês falam a verdade. Não vou punir vocês por isso, eu vou descobrir como é que vocês estão, eu vou dar a pontuação apropriada e existe pontuação de sobra para passar na disciplina com todas as atividades. As atividades todas, eu acho que eles somam 130% ou 140%, então tem pontuação de sobra. Então, você tirar um 8 de 10 aqui é mesmo que nada, contanto que você entregue. Pior é não entregar. Aí, não entregando, você tira 0 de 10. Aí, com certeza, você está já dos 140 que você podia obter, só pode obter 130. Aí, perde mais um. Então, é muito fácil passar e é muito fácil não passar. Porque é muito fácil. Certo? O relatório, quando vocês estiverem aqui, ó, mudar a visão de estudante é essa daqui, ó, visão de estudante. Aí vocês vão ter aqui adicionar a tarefa. Aí você tá aqui, ó, texto online, tá vendo? Texto online. E você vai dizer o que foi que você fez. Eu escolhi a máquina de contato e eu utilizei os métodos de vector, eu utilizei não sei o que, fiz tal. E o que é que eu não aprendi ainda? Eu ainda tenho dificuldade nisso, eu ainda me confundo quando eu tenho que fazer coisa, e como foi que você aprendeu? Quantidade de horas na atividade, no total eu gastei uma atividade, 2 com meu colega, 2 em casa, mais 3 revisando os códigos antigos que o senhor já tinha feito. Então, no total foram 6 horas. Ok? É muito melhor do que eu abrir o código de vocês e imaginar qual foi a experiência de vocês durante a atividade. Se alunos fizerem esse trabalho e 80% da turma não fez,
Aí a prova vai ser como se todo mundo tivesse mesmo lá. Todo mundo, a mesma coisa. Por isso que tem que se ajudar, né? Bora, bicho miserável, faz o teu trabalho, tu quer fazer prova, tu quer me lascar, mano? Entendeu? Pode se juntar e deixar quem não fez depois. Como pode? Não. Vocês podem ajudar e motivar o pessoal que não entregou. É só pra gente não diluir a responsabilidade, porque senão é muito fácil eu pensar, não, eu tô aqui só pra olhar mesmo, entendeu? Você não tá aqui só pra olhar. Se você tá aqui e não tá tentando trabalhar junto, você tá afundando os outros. Entendeu? Não existe isso, eu tô aqui só para passear. Se você tá aqui para jogar, né? Para fazer valer a pena. Então faça sua atividade. A atividade você faz voado, só tem que estudar, né? O que a gente está fazendo aqui a gente já está entrando na 4ª semana da disciplina, ok? Eu já vou começar a coxar o nó agora, tá certo? Então eu preciso do feedback de vocês. Não pode ficar para sempre só vocês olhando para mim, não. Então a gente tem 85, não era 80? Só para motivar, vamos para 85. 80% dos alunos. Que aí a pessoa estava, não, eu vou ficar dentro dos 5% que não entrega, porque eu não tô afim. Se não tá afim, tranca logo essa carniça, macho. O que é que tu tá fazendo aqui? Tô falando sério. Porque se você já começou assim, você já cavou o próprio buraco para não passar na disciplina. A disciplina é prática, para chegar no mês e não começar a sentar o dedo para fazer essas atividades, não vai dar certo. Let it go. Vamos lá. Então hoje, let it go, S04, E0, Tô. Dropbox, disciplinas, PO. Vamos lá. Vocês têm dúvidas ou assim, alguma coisa que você quer tirar ou então alguma coisa que você ainda está com dificuldade? Tem gente que está faltando toda segunda-feira. Aí tá chegando quarta-feira desorientado. Isso tá tudo bem. Disciplina. O Matheus, ele tá faltando toda segunda-feira. Bora lá. No size. O que tá dando erro? Tá certo. Vamos lá. Antes da gente... Dúvidas, coisas que vocês ainda estão trazendo pra gente resolver, pra gente continuar. Alguma dificuldade fora... Enquanto se pede para retornar o vector, certo. O get extract, no caso da conta. Ok. Aí pode usar Cout para poder fazer a coisa? Não. Mas se não, como é que se faz? Pronto, tá certo. Então a gente tem... retornar o vector. Próximo. O size. Alto. O que mais? Ver se dois objetos são iguais. Dois objetos iguais. Primitivo. Container. Struct. Classe. O que mais? Perdão, repete. Tá certo, entrada do usuário. Escolhi a posição do vetor do vetor, por exemplo, um swap. Eu poder acessar uma posição específica do vetor. Acessar uma posição do vetor. Sim, naquela embaralho, na hora de embaralhar, eu queria fazer um swap, dar um número na Tá certo. Vamos fazer assim. std swap máximo swap
hand, handle, shuffle, sort. Ok. O que mais? Aquele código de novo, botar se o limite, o arroba e o ponto. E-mail, arroba e ponto. O que mais? Mais alguma? Remover um objeto do vetor de objetos. A gente já fez isso 2 vezes, né? Tá? Além de... Só que não prestou aqui. Hã? Eu fiz aqui, só que não deu certo. Não funcionou. Remover de vector. Ok, pessoal. A gente vai... Assim, o que é que a gente vai combinar com... O que é que eu vou combinar com vocês, tá certo? A gente vai tirar todas essas dúvidas, assim, reforçar o conhecimento, mas eu imagino que se vocês estão me pedindo isso, pelo menos da próxima vez, se vocês estiverem me pedindo, é porque vocês, seja já olharam no Google e não entenderam, ou seja já olharam no Google e olharam no vídeo e olharam nos códigos que a gente fez e não entenderam, certo? Porque a gente já tem um monte de recurso para poder trabalhar. C++, ela é uma linguagem que a gente está o tempo todo olhando no Google para descobrir por que é que não está dando certo. É assim, entendeu? Uns erros que você não lembra, nem lembrava e etc. Coisinhas aqui que são sutilezas. Mas vamos lá. Primeira coisa. Vamos fazer isso dentro de um exemplo, de uma atividade. Vamos pegar uma classe aqui para a gente fazer alguma coisa aqui. Uma classe... O que é que apareceu no jornal hoje? O que é que apareceu no jornal essa semana? Hã? O negócio da luz que vai pra taxa vermelha agora. Luz. Pronto, pode ser conta de luz, pode ser um medidor, pode ser uma coisa relacionada à energia. Uma coisa relacionada à energia pode ser o quê? Pode ser conta de luz, um medidor. O que é que o medidor faz? O medidor só tem aquele bregacinho que fica rodando, né? Mas o medidor de energia não é assim não, Esse é né? de água. Esse é o de água, como De é... energia, acho que é piscando assim. Não, tem um anelzinho que fica rodando, só que ele mede o consumo De quilowatts por hora. hora. Tá certo. Pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos já dentro da matéria, né, de hoje. Ok. Faz de conta que a conta da pessoa estava dando muito alta. Ok? A conta de energia estava dando muito alta. Isso acontece de forma muito real. E ele está desconfiando que ou algum eletrodoméstico está com problema e sugando energia demais, ou tem algum local com vazamento e está sugando energia demais, porque a conta não faz sentido, porque todos os vizinhos dele a conta dá baixa e a dele a conta dá estourada. Então ele comprou um dispositivo que ele coloca, eu nem sei se existe, mas se existe é ótimo. Um dispositivo que ele coloca na tomada para poder controlar quanto de energia está saindo daquela tomada. Então ele sabe a quantidade. Existe isso? Existe, a gente usa de voltinho para medir. Existe um dispositivo com alicate interino que mede quanto corrente está passando se o circuito estiver operando. Ah, quanto de... coisa ligada, bota um alicate interino que vai medir quanto a corrente está passando naquele momento. Tá, então não tem como eu saber quanto foi consumido de energia por aquela tomada? Não, se você não registrar. Ah, então. Dá, Agora dá. Tu fez um breguesso desse e vendeu pra gente. E aí... Porque no fundo seria a mesma coisa. Poderia ser energia, poderia ser água. A gente quer saber se o que entra na ponta é o que está saindo por todos os outros locais, né? Então como é que a gente vai modelar isso daqui? Primeira pergunta. Como é que a gente vai modelar isso daqui? Bora lá, vamos pensar como é que a gente vai supondo que não fosse energia, fosse água, qualquer coisa. A gente quer saber se a quantidade que entra de um lado é a quantidade que está saindo em todas as outras extremidades, tá certo? Então de alguma forma eu vou ter que cadastrar os pontos de entrada e os pontos de saída, não é verdade?
Vou ter que cadastrar os pontos de entrada e os pontos de saída. E cada ponto desses vai ter um valor individual. Não é assim? Por exemplo, a minha energia, a minha geladeira pode estar consumindo... a gente fala na verdade é quilowatts-hora, né? Medida. Então vamos pensar em água, que é mais fácil pensar em litros, tá certo? Então a gente teria uma classe controle de consumo. Ok? A gente teria controle de consumo. Controle de consumo, eu vou poder cadastrar nela pontos de entrada e pontos de saída. Ok? Só que o que é um ponto de entrada? O que é que um ponto de entrada tem que guardar? Quantidade de coisa que está entrando, na verdade. Então a gente... a quantidade de passou, né? Então vamos criar outra classe para cá. Classe... Como é que a gente chama isso? Ponto. Um ponto. Ok? O que é que um ponto tem? Um identificador para eu saber, para poder dar um nome para ele, né? Assim? Um identificador e um medidor. Sei lá, simplesmente não chamo de cronômetro, né? Um medidor que vai dizer assim, por exemplo, se fosse água, um registro. 30 o quê? 30 litros passaram por aqui. E eu posso resetar e eu posso saber quanto foi o consumo, né? Adicionar consumo e resetar. Então, o que é que o nosso ponto tem? Vamos chamar aqui um identificador. Certo? O que é que o nosso ponto também tem? Eu vou chamar de int registro, int consumo, int contador. Contador. O que eu vou fazer é só incrementar o contador. Não, para poder não dar quebrado. É melhor float. Que a gente vai subtrair, né? Float contador. O que é que eu faço aqui agora? O que é que eu preciso? Acho que só, né? Basicamente a gente tem um contador e um identificador. Não é isso que o teu negócio de água guarda? Basicamente a pessoa vê lá, anota enquanto parou o contador da última vez, aí volta lá, vê quanto é que está o contador agora, subtrai e descobre quanto é que ele está. Então é só o identificador e o contador. Vamos fazer o nosso construtor. Precisa de quê aqui? Como é que eu construo o construtor? Um ponto. String. ID. Aceito ID vazio ou não? Tudo bem? Então, ID recebe ID. E o contador começa em quanto? 0.0. Tem outra formazinha de inicializar valores padrão, que é esse daqui, ó. Isso daqui substitui esse de baixo, tá? Porque se você tiver... Esse daqui de cima substitui esse daqui de baixo no C++. Se eu tivesse vários construtores, bastava eu ter esse daqui que valia inicialização para os vários construtores. Tá? Isso daqui não existe, ó. Isso daqui não existe. Isso daqui ele vai reclamar, tá certo? Isso daqui existe a partir de C++11, é o processo de inicialização padrão. Ele não poderia usar o mesmo nome ID? Se eu posso usar aqui o ID? Posso. Aí eu uso aqui o this. Pronto. Quais são os métodos que o meu ponto precisa? Get o quê? Get ID. Retorna ID. O que mais? Get. É float, né? Float. Get. Contador. Retorno. Contador. O que mais? Hã? Como é que a gente vai fazer o nosso processo de alterar o contador? Incrementar só? Porque o contador... Resetar e incrementar é suficiente?
resetar para ele voltar ao que era, porque não faz sentido eu adulterar, né? Eu dizer, olha, eu quero que o contador vá para 1000. Basicamente o contador, ele só incrementa ou ele reseta. Então a gente teria resetar. O que é que o resetar faz? Contador recebe 0.0. E o incrementar faz o quê? Incrementar. Preciso de um float aqui, né? Float value. Ups. Contador mais igual a value. Mas pode ser negativo o valor que Tá dando 0.0 ali, porque é um float, aí tá só 0 aí, né? Acho que não, né? não, porque não. Porque senão é como se eu estivesse puxando o negócio de volta. Então vamos fazer aqui um... Aí não passa nem na compilação se a pessoa tentar passar negativa, né? Como é isso, né? É um float sem sinal. Ou seja, eu não aceito negativo. Sim. Diz. Você usa na análise das funções get. E provavelmente eu vejo que você sempre deve usar. O que? Const. Ah, tá. Pronto. Uma coisa nova pra gente aprender hoje, ó. Eu ia deixar isso para depois, mas já que ele está perguntando, uma coisa nova para a gente... C++, ele tem uma palavra reservada que ela puxa ela mesma. Então, se você inseri-la, você vai ter que começar a inseri-la em todo canto, porque ela vai ficar se exigindo. O nome dela é const. Ok? Para que é que ela serve? Para você definir que uma variável não pode ser alterada. Então você... Não. Em C ou lá em FUP, né, vocês deveriam declarar constantes da seguinte forma. Const int max recebe 30. Max é uma variável do tipo inteira, só que ela não pode ser alterada. Ok? Então, em C++, esse const ele atinge várias possibilidades. Por exemplo, se eu disser que esse ID aqui, ó, é const, o que é que eu vou dizer? Posso fazer isso daqui? Não, porque o ID não pode ser alterado. Ok? Então, a forma mais comum de vocês verem código é assim. Quase todo tipo de código profissional, na verdade, ele vai pegar essas duas coisinhas. Ops, desculpa. Está dizendo que ela é uma referência constante. Ou seja, eu não estou tentando copiar a variável, então eu não preciso nem que a variável saiba ser copiada. E eu não preciso alterá-la. Então eu posso usar a variável original sem problema nenhum. É uma referência para a variável, ok? Não é isso que esse negocinho aqui diz? É uma referência para a variável, mas eu não posso alterá-la. Então, dentro desse método. Então, esse daqui a gente diz que em C++ é a passagem de parâmetro com menos poder possível, né? Com menos permissão possível. Com menos liberdade. Ok? Então essa daqui é a que sempre funciona, por isso que é o que vocês vão encontrar o tempo todo. Por que eu não faço só isso daqui? Porque se esse tipo não tiver poder de cópia, você não vai conseguir passar o parâmetro. Por exemplo, se você tem uma classe, lembra que a gente utilizou uma classe na semana passada que ela tinha um ponteiro dentro dela? E aí ela não permitia que você passasse ela para dentro do vetor com pushback, porque ela não sabia se copiar? Se a gente fizesse isso daqui, eu poderia passar. Porque isso daqui é cópia, não é verdade? Isso daqui é referência. E isso daqui é uma referência constante. Qual é a coisa chata do const? A coisa chata é que se você começar a usar const, você tem que definir quais métodos não alteram as variáveis. Esse get aqui altera alguma coisa na classe? Não. Então você tem que dizer que ele é
constante. Chamar o método não vai alterar as tuas variáveis. Esse getContador altera alguma variável de classe? Então você tem que dizer que ele é constante. O resetar altera? Altera. O incrementar altera? Altera. Professor, por que eu tenho que dizer isso? Porque se em algum momento aqui você receber um const... É ponto, é? Const ponto... Ponto. Ok? Faz de conta que é o parâmetro que você recebeu. Sei lá, somar. Sei lá, somar qualquer coisa. Esse ponto é de que tipo? É uma referência constante. Eu posso fazer isso daqui, ponto getID. Posso chamar o getID porque o ID ele é o quê? Constante. Quem foi que definiu isso? Eu, bem aqui. Eu posso chamar o ponto resetar? Não, porque resetar altera os valores. E eu posso alterar os valores de ponto? Não, porque ponto é aqui ele está sendo passado como uma constante. Agora eu posso chamar o resetar? Posso. Agora eu posso? Não. Ok? Professor, isso daqui existe no C? No C existe. Existe no Python? Não existe. Existe no Java? Não existe. Então, como é que eu faço para passar uma referência e eu não quero que a pessoa altere o que eu estou passando? Porque no C++ eu boto const. No Java você tem que clonar. Você clona e passa a cópia para a pessoa. Então, como a pessoa tem a cópia, ela pode fazer o que quiser e não está alterando o elemento original. Então, é assim que você faz. Só que C++ você tem esse poder. Então, é assim. Como em C++ você trabalha com muitos poderes para fazer muitas coisas, acaba que atinge um nívelzinho de complicação estranho. Querem deixar o const aqui? Vamos deixar só aqui no ponto, tá certo? Pra gente ver o que acontece e os erros que vão aparecer. Então vamos ver se está certo. ID, contador, incrementar. Isso daqui faz diferença ser cópia? Não. Esse precisa ser const? Não. Esse daqui precisa ser const? Não. Pronto. Vamos lá. O que é que o nosso controle de consumo vai fazer agora? Vamos imaginar, se você não sabe o que é que ele vai fazer, você poderia se imaginar utilizando o seu controle de consumo, e aí utilizando, às vezes, você começa a ter ideia dos métodos. É uma boa técnica, tá certo? Então, vamos chamar aqui controle de consumo. Só para facilitar a escrita aqui na aula, para o código ficar compactado, eu vou chamar isso aqui de CC, tá certo? Tudo bem? Mas seria melhor que ele fosse controle de consumo, alguma coisa assim, mas pra gente vai ser só CC. Então eu quero inserir um ponto de entrada, porque eu recebo energia de um único ponto de entrada, água, né? Então vai ficar CC ponto, como é que a gente chama isso daqui? Inserir ponto. Preciso dizer se é um ponto de entrada ou um ponto de saída? No parâmetro ou aqui mesmo no nome do método? Inserir ponto de entrada? Então vamos começar assim, inserir ponto de entrada. Então eu vou chamar isso daqui, não é nem coelce agora, é o que? É coelce da água? É? Mas aqui é água, né? Aqui é água. Cagesse. Aqui é o ponto que eu recebo da cagesse, tá certo? Pronto, inseri o ponto de entrada da cagesse. CC, inserir ponto. Só que eu também tenho um painel solar, tá certo? Um painel solar. Para água não. Eu tenho, meu Deus, que dificuldade! Eu tenho um poço, um poço que eu levo no balde aqui, um poço num balde, tá certo? E aí eu tenho 4 pontos de saída, CC ponto, inserir ponto,
Sadia, não. Saída. Então eu tenho a minha TV. Eu tô travado na maldita energia. Eu tô bloqueado na energia ainda. Bora aqui, ó. Então assim, eu imaginei que eu coloquei um controle no banheiro, certo? No banheiro. O outro vai ser a cozinha. Cozinha, qual é o outro? cc.inserir ponto saída. Lavanderia. E aí vamos imaginar que isso de forma automática foi sendo registrado e lançado. Eu tenho, sei lá, um Arduinozinho e aí ele vai ficar alimentando as entradas, né? Então a gente agora tem que começar a fazer os processos de medição, né? Os processos de inserção. Então a gente teria cc.adicionar, contar KGS teve uma vazão de quanto aqui? 200, né? No primeiro dia. cc.contar, o meu banheiro teve uma vazão de quanto? Sei lá, 40. litros. Depois na outra contagem teve mais 10 litros. Aqui a cozinha não funcionou. Não, aqui é contar, né, que eu estou chamando. cc.contar não funcionou. Cozinha deu 0. Que ninguém usa a cozinha mesmo lá em casa. A gente compra tudo fora, né? Tudo comprando. Cozinha e a lavanderia. Lavanderia também não usaram, não. Lavanderia hoje não foi dia de lavar roupa. Então, se eu... Ah, tá certo. Eu também peguei 2 baldes d'água e joguei dentro da caixa. Então, poço, balde. Deu quanto aqui? 2 baldes d'água, dá quanto aqui? 20 litros cada balde? É, meu pai. 2 baldes d'água. Aí, pronto. Só que o menino que mora comigo lá na minha casa, ele deixou a pia aberta antes de vir para Fortaleza. Então deu aqui 100 litros, né? Aí eu quero saber se está vazando, né? O que eu quero saber se está tendo vazamento. Então eu vou gerar saldo. Saldo. Se tá, é saldo? Não. É calcular vazamento. Calcular vazamento. Tá tendo vazamento na minha casa? Do jeito que tá aí, tá tendo vazamento? Ó, quanto é que tá entrando? 240. Quanto é que tá saindo? Então como é que pode? Se eu estou gastando 240 de água e só está saindo 150, para onde é que está indo o resto? Tem um cano furado? Porque de forma perfeita, a KGS não teria dado isso daqui. Se não tivesse vazamento, quanto é que teria dado a KGS? Hã? 150. Teria dado 150, assim, no total, né? Aqui daria 190. Não. 110. Ó, porque aqui eu tive uma entrada nos canos de 150 litros d'água e uma saída nos canos de 150 litros d'água. Então não está fugindo água para canto nenhum. Só que se eu estou tendo mais entrada de água do que está saindo água, essa água está indo para algum lugar e eu não estou tendo esse controle. Hã? Porque não saiu aí, tá no cano. Não existe isso não, mano. Hã? Se a água o quê? Não, cara. O controle está dentro do registro. Ó, eu tenho um registro no banheiro que está dizendo que por aquele cano passaram 40 litros.
Depois passaram mais 10 litros. Na cozinha não passou nenhuma água pelo registro. Depois passaram mais 100 litros e na lavanderia não passou nenhuma água pelo registro. Então eu sei que o consumo que eu estou tendo de água é 150 litros. Como é que a CAGES está querendo me cobrar como se eu tivesse consumido 140 litros? Está errado, não é verdade? Porque aqui ele está dizendo que eu consumi 180, quando na verdade eu consumi quanto? 150. Entenderam o domínio do problema? Ou o problema ainda vocês não entenderam o problema? Hã? Não, sério, galera, sério. Vocês entenderam o problema ou não? Quem ainda está viajando no problema, levanta a mão aí. Não, pode levantar alto, não é um assalto não, ok? Quem não está entendendo, eu vou desenhar. Precisa desenhar ou não? Ok? Então, o que a gente tem que fazer é fazer a interface para fazer isso aqui. Então, o que é que eu vou precisar na minha classe? De controle de consumo. Ah, tá, por isso que ele estava reclamando. O que é que eu vou precisar para fazer esse controle de consumo aqui? O que é que essa classe precisa guardar? Hã? Ela precisa guardar... Como é que ela vai guardar a entrada e saída de água? Ela vai guardar o que, na verdade? Ela vai guardar os pontos. Não é isso que essa classe faz? Gerenciar o que está entrando e saindo dos meus pontos? Não é isso que eu faço aqui? Ela vai pegar, achar onde esse ponto está e inserir mais 40 litros nele. Depois ela vai lá, acha esse ponto e insere mais 10 litros nele. E aí no final ela vai ter que fazer o quê? Somar todos os pontos de entrada e depois somar todos os pontos de saída e ver se está tendo diferença. Então o que essa classe faz é gerenciar os pontos. Duas classes já. Uma classe base e uma classe manager. Um gerentezinho aqui. Como é? É só clicar na setinha. Aqui na setinha do lado. Setinha do lado. Não, mas é assim, sempre aprendendo coisas novas. Eu descobri que se eu clicar, digitar for e der um Ctrl, olha, ele já preenche, ó. Que legal. Peraí que eu errei aqui, que eu ainda sou noob aqui. For, Ctrl espaço, aí dou um Enter. Aí digito I, aí eu posso ir passando aqui no Tab, ó. Que legal. Eu aprendi essa semana. Ok, então, eu não fiz nada do que eu disse que ia fazer. É porque acabou ficando mais complicado, vocês forem inventar coisa difícil de água. Bora lá, vamos lá. Vamos aqui. Vamos, já que eu vou ter que usar isso daqui tudo mesmo, eu vou tirar logo a dúvida. Como é que eu retorno um vector, tá certo? Como é que eu retorno um vector? A gente tinha lá nos telefones, era nos telefones? Era o contato, né? Não, a conta. A conta, e eu queria retornar o extrato, não era assim? Então, a conta, ela tinha um atributo que era um vector de float operações. E aí eu tinha um método chamado vector de float get extrato. Como é que eu retorno o extrato? Operações. Estou retornando o original, a cópia, ou a referência, ou sei lá o que, ou o endereço. A cópia. Porque isso daqui é cópia. Se eu quisesse retornar a referência, fazer o quê? Ups. Agora eu estou retornando a referência do vetor.
Agora eu estou retornando a cópia do vetor de operações. Não é o vetor de operações que está guardando tudo que é realizado? Seja quando eu saco, seja quando eu debito. Então é operações que está guardando. Ah, professor, eu posso fazer só um cout, tipo assim, cout operações. O vector, ele não tem a sobrecarga para você fazer essa impressão aqui, por default. Então ele vai dizer, olha, você não pode imprimir o vetor, ok? Então, mas se eu quisesse, eu poderia imprimir os elementos de um por um? Posso, vamos lá. Então, para cada operação em operações, cout operação, e bota uma vírgula e um espaço. Isso daqui ele pode, isso daqui eu posso fazer? Mas é isso que o método está pedindo? Não. O método está pedindo para você retornar as operações e não para você imprimir as operações. Então eu poderia, se eu tivesse um método assim, show extrato, aí ele seria isso daqui. Porque o objetivo dele é retornar as operações? Não. O objetivo dele é mostrar as operações. Aí você poderia ainda fazer bonitinho, né? Cout extrato. Aí você poderia lá colocar para cada uma das operações int contador recebe 0 para cada uma das operaçõezinhas aqui, né? Para todas as operações, aí eu imprimo o contador, dois pontos, a operação end L, né? Barra N. O que está dando errado aqui? Aqui tá faltando menor antes de AP. Ah, tá, valeu. Hã? Por que o quê? Não, porque eu quero mostrar as operações. Ah, é porque eu não quero fazer o for. Ah, por exemplo, como esse carinha aqui ele não tem o iterador do for, né? Aí você pode fazer assim só para manter a contagem dos elementos que estão dentro dele, né? Ok? Ah, pronto. Agora isso daqui mostra o extrato ao invés de retornar o extrato. Beleza? Ok, vamos para a próxima. O size. Professor, eu quero saber quantas operações existem no extrato atualmente. O que é que você pode pegar? Operações.size. Não funcionou? Por que não funcionou? Eu tenho que olhar o erro que está dando, porque isso aqui é para funcionar. Daqui a pouco eu vejo qual é o erro que está dando. Quando você faz isso daqui dentro do for, menor do que operações.size, ele vai reclamar. Por que ele vai reclamar? Porque o i é um inteiro, ou seja, ele aceita sinal, e o size, ele é o tipo de retorno que a gente chama de size t. É um inteiro sem sinal, normalmente utilizado para definir posições. Se a gente receber criar uma variável inteira para receber o size, nesse caso poderia? Você poderia fazer assim, ó, size t, que isso daqui é um inteiro. Eu já consegui fazer assim, deu certo. Não, dá certo vai dar, ele só vai reclamar. Para ele não reclamar, você pode forçar que esse sem sinal seja compreendido como um número com sinal. Por isso que ele fica dando um ornezinho. Se você não colocar isso daqui, ele vai ficar dando um ornezinho. Ele não... Olha o passarinho, que bonito. Que legal. O que é isso, macho? Vamos fazer uma casinha pra ele aí. É bom quando se vê no espelho. Que legal, eu nunca tinha visto esse daí não. Mas não chamou não, que ele fez umas ordens só. Que legal. Bora lá. Ok. O alto, meu povo, eu já falei 2 vezes. Vocês vão ter que ir lá na internet e começar a ler para tirar todas as dúvidas, porque eles têm muitas variações. Então, assim, eu vou utilizar em alguns momentos, mas se vocês quiserem tirar dúvida... Diz. Alguém aqui é do curso de CC? Reunião com vocês lá embaixo. Aí eu vou continuar a aula normal, vocês olham no vídeo quando terminar.
ok? Vocês podem perguntar. Não, eu tô gravando a aula, eles assistem a aula depois. Pode deixar esse artigo sair como comentário dentro do post, quando se lançar. E só deixa como comentário não apagar. Tá. Valeu. Reconhecimento do curso, eita pau. Aí vocês assistem o vídeo depois. Tu é de CC, Wesley? Ok, let it go. Vamos lá, pessoal. Quem foi que pediu essa questão de comparar dois objetos iguais? No C... não existe equals no C++. Então, quando o objeto já possui uma forma de comparação, como por exemplo a string, fale-me Deus, eu apaguei alguma coisa aqui. Ai não, só fiz compactar. Ufa. Quando void function. Quando o objeto ele já tem um processo de comparação implementado, como por exemplo string A recebe banana, string B recebe ovo, cout A é igual a B, vou botar aqui a main. Funciona assim. Ai. Daqui ele vai reclamar que os métodos não existem, né? Ok. Isso daqui funciona? Você já testou? Funciona, porque a string em C++ ele não é primitivo, ele é uma classe, ok? Então tem várias sobrecargas que você pode, se você tivesse lido aquele material da internet, já teria aprendido, certo? Então isso daqui... tá, é porque ele precisa retornar um int. C++ ele exige isso. Aí está comparando dois objetos, né? Está comparando se os dois são lexicograficamente iguais. Então aqui no caso ele só seria igual a, por exemplo, é igual a banana, ou então A é igual a banana. Então o que é que a gente vai aparecer aqui? 0 para o primeiro, né? É porque está ruim de ver. Banana não é igual a ovo, mas banana é igual a banana. Então nos tipos próprios do std já existe comparação. Por exemplo, até o próprio vector ele também aceita isso. Vector de int vet 1, 2, 3, 4, 1. E aí eu posso comparar se isso daqui é igual a vet2, vet1 e vet2. Eles são iguais? Vet1 é igual a vet2? Mas tipo, ele vai comparar Elemento a elemento. Ele vai comparar elemento a elemento. Se os vetores tiverem o mesmo tamanho e os elementos se compararem como iguais, porque os elementos têm que ser comparáveis. Por exemplo, se eu coloco dois inteiros, ele é capaz de comparar um inteiro com outro inteiro? Um string com outro string? Então, nesse caso, ele vai comparar os elementos e vai dizer que eles são o quê? Não tem vector. Include vector. E aí ele vai dizer que os elementos são diferentes. Por que são diferentes? Porque eu mudei aqui um elemento, não foi? Agora eles são iguais. E se ele quiser separar só uma posição do vector? Pode passar o índice. Só o índice? Vet0
é igual a vet 0. Ok? Só que os tipos que você cria, ok? As structs que você cria, elas ainda são pensadas da forma C se elas não tiverem construtor. Então, se você criar aqui uma pessoa, ok? String nome, int idade. Tem construtor aqui? Então, ele vai ser comparado bit a bit, tá certo? Vai ser comparado bit a bit. O que vai importar é o valor dos elementos. Então, se eu fizer isso daqui, eu tenho que aprender a só deixar os comentários, né? Porque eu vou apagando tudo, eu vou escrevendo e apagando, escrevendo e apagando. Vet 1 igual a vet 2. Ok, vamos lá para as pessoas. Se eu criar aqui pessoa A, já mostrei para vocês que vocês podem construir assim, né? Mesmo sem construtor. Até no C permite isso, né? Pessoa A é o Davi e tem 32 aninhos. E a pessoa B também é o Davi e também tem 32 aninhos. Quando você tentar comparar, como eles não têm construtor, eles são pensados como estruturas do C e eles são comparados bit a bit. Então os elementos bit a bit eles são iguais, porque os valores são iguais. Então isso daqui é para ele deixar. Ah, tá, obrigado. Ó, aqui ele está dizendo que pessoa e pessoa não podem ser comparados com igual a igual. Eu acho que é porque string é... Deixa eu tentar aqui. Não, deixa eu tentar aqui com float. 3.4 3.4. Por que não está aceitando? Era para ele aceitar. Por que você não está aceitando, amiga? Era para você aceitar. Estranho. A ponto idade recebe 4. A ponto nome recebe 3.3. Pessoa B. B ponto idade recebe 4. B ponto nome recebe 3.3. Pois é, não está funcionando mais, mas antes funcionava. Ok, o que importa é, quando você definir os seus tipos, a maior parte deles não vai funcionar. Então você vai ter que fazer isso daqui, ó. Ensiná-los a se comparar. O processo de comparação retorna o quê? Para eu saber se duas coisas são iguais. Boolean. Ok? Quando eu usar o operador de igual igual entre uma pessoa, como foi que eu disse que era o menor prioridade de acesso? Const pessoa. Então, quando ele estiver comparando duas pessoas, ele vai utilizar esse método que você descreveu aqui. Duas pessoas são iguais quando o quê? No nosso caso aqui. O mesmo nome e a mesma idade. Então, return nome foi igual a order.nome e o quê? E como é? O order é o outro elemento que está sendo comparado. Precisa. É o padrão aqui. Porque aqui se você não tivesse o const, você... não precisa não. Não precisa não. Mas é bom, não custa nada. Não custa nada, é o padrão.
idade. Agora a pessoa sabe se comparar. Agora você pode procurar ela, por exemplo, com o find. Porque você só sabe se o elemento existe se você puder comparar o elemento que você está procurando com o elemento que está dentro do vetor. Só acho estranho quando a pessoa bota no find ele reconhece. Hã? Acho estranho coloca no find. Você já quer auxiliar, ele manda lá. Você para usar o find, normalmente você tem que fazer isso daqui, para ele saber como é que encontra. Para encontrar, eu preciso saber comparar. Para comparar, eu preciso ensinar ele a se comparar. Como é que eu comparo duas pessoas? Ensinando ele a fazer isso. Então, aqui no caso, agora as pessoas existem, né? Pessoa A, uva, Ivo. O Ivo que tem 33. Só que ele não aceita isso, né? Porque eu não criei construtor. Tem que fazer assim. E pessoa B, que é o Ivo também, com 33. Agora eu consigo comparar, porque ele sabe se comparar. Agora, por exemplo, eu posso fazer um vetor de pessoas e verificar se os dois vetores são iguais. Porque no vetor ele compara os elementos um a um. Agora eu posso fazer o find para ver se o elemento Ivo está dentro do meu vetor. Porque ele vai comparar o parâmetro que eu passei com cada um dos elementos que está lá. Se algum dos elementos for igual, pela comparação, ele diz, opa, achei esse cara. Pronto. Tá aqui. Então, como é que eu comparo dois objetos? Se for primitivo, ele já sabe se comparar. Se for um container, ele vai comparar os elementos um a um. Se for um struct, era para ele ter funcionado sem eu precisar criar, mas pelo visto não deu certo. Antigamente funcionava, talvez atualizaram o GCC. E se for classe, aí com certeza você precisa sobrecarregar, você precisa ensiná-lo a fazer o processo de comparação. O rapaz da entrada que pediu o processo de entrada, que estava dando um problema, teve que sair, não foi? Então eu vou pular isso daqui. Você pode fazer esse problema da água mais rápido do usuário. Pronto, a gente faz a questão da água. Vamos só tirar aqui. Teve um rapaz que pediu para trocar dois valores de um vetor. Eu também. Mas é facinho, ó. É porque ele não viu isso em FUP, mas era para ter visto. Como é que eu troco essa posição com essa posição aqui? Ó, você poderia fazer na mão, né? Auxiliar, como é? Isso aqui é inteiro, né? Auxiliar int aux recebe vet 2 posição 2. Aí depois você faz o quê? Vet 2 posição 1 recebe vet 2 posição 2. Vet 2 posição 2 recebe aux. É verdade. 1, 2, 2 aux. Agora tá certo. Mas isso aqui era em FUP. Como fazer que nem faz no Python? É só você fazer assim, ó. Swap. Swap de quem? Vet 2 posição 1 com vet 2 posição 2. Então, swap é da própria biblioteca padrão. Na verdade, existe um monte de coisa na biblioteca padrão. Se você utilizar o algoritmo, né, vocês podem utilizar sem restrição de uso. Existem vários, ó. Valor absoluto, aqui as funções matemáticas. Existem os mínimos, menor elemento no vetor, menor elemento dado valor, se todos os valores são iguais, contar, copiar. Então, você pode ir lá no C++ algoritmo. O equals. Tinha equals, né? De comparação. Equal. O que é que ele faz? Sei não. Ele verifica se dois ranges são iguais. Se eu não quiser o vetor todo, eu posso saber só se os elementos 1 até o 10 do primeiro vetor batem com o 10 até o 20 do segundo. Então eu comparo dois. Não, ele compara dois ranges, né? Então tem vários. Ó,
compara se os elementos de dois ranges, utilizando o parâmetro de predecessor, ou seja, o igual, retorna verdadeiro ou falso, dependendo se todos eles correspondem aos elementos do outro range. Ok? Então, assim, vocês podem utilizar todas essas funções do algoritmo. Né? Tem basicamente o find, o sort e o handle shuffle são os mais úteis, mas tem vários aqui, ó. Copiar, e um monte aqui, ó, tá vendo? Um bem simples, né? Retornar o menor dos dois, std mínimo entre 5 e 3. Ele retorna o quê? 3. Professor, eu sei usar o if. Tudo bem. Eu sei usar o ternário, né? O ternário. Se A menor do que B, A se não B. Mesma coisa, né? Vamos terminar a parte lá do Um e-mail lá, para identificar se é um arroba e um... Ok. Vocês fizeram aqui o do e-mail? Eu até fiz, mas não gambiarra tudo. Não, mas que gambiarra o quê, mano? Ó, o e-mail, vamos ver aqui. Um bem facinho para checar e-mail. Bool validate e-mail. String e-mail. Quais são as regras? Tem que ter um arroba e um ponto. Vamos lá. Vamos fazer o mínimo. Tem que ter alguma coisa do tipo, sei lá, a arroba b.c. Não é assim? Tem que ter alguma coisa antes do arroba. Tem que ter alguma coisa entre o arroba e o ponto. E tem que ter alguma coisa depois do ponto. E o ponto não pode vir primeiro do arroba. Não, pode. Pode. Pode ter assim, a. Verdade? Desde que tenha um ponto ou coisa. Então, vamos lá. Então, quais são as regras que a gente definiu? Algo antes do arroba, não foi isso? Um ponto, pelo menos uma casa depois do arroba. Uma casa, duas casas, né? Uma casa é sequencial, né? Pelo menos duas casas depois do arroba. E o que mais? Algo depois do ponto. Desse ponto que vai depois do arroba. Então, vamos aqui. Tem um find dentro da string para você poder encontrar os elementos. Então, a gente pode fazer assim. Int, posição do arroba é meio.find. Vou começar do... Quem é que eu estou atrás? Arroba. Como eu quero que ele comece do começo da string, eu não vou passar parâmetro nenhum. Então, esse daqui me retorna a posição do arroba. Ah, sim, tanto faz. Size T, né? Assim? Não, vou usar int mesmo. O que é que eu preciso achar agora? Preciso achar se tem algum ponto depois do arroba. Basta achar isso ou basta olhar se a posição... Não, eu tenho que saber se tem algum ponto, né? Então eu vou fazer outra busca. Int, posição do ponto vai ser meio.find, que é quem é que eu estou atrás? Ponto. Mas eu vou começar a minha busca onde? Depois da posição do arroba. Posição do arroba mais um. Por quê? Porque se tiver uma arroba, vai retornar menos um. Não entendi. Porque se no e-mail não tiver uma arroba. Exato, então vamos por partes aqui. Fiz a busca, na verdade, pela arroba. Qual é a primeira verificação que eu faço? Eu tenho que verificar se existe, né? Se posição do arroba for diferente de string.npos, porque isso daqui, quando ele não encontra, ele retorna esse Não. Quando ele não encontra, ele retorna esse
essa macro aqui, essa constante, quando ele não encontra, é só você olhar aqui, ó. C++, string find. No o nome desse negócio aqui, no manual não. No Tutorial? como é? Tutorial. Não, tutorial não. Na documentação, ele define que se ele não encontrar, ele retorna string.npois. Bem aqui, ó. Se não for encontrado, ele retorna isso daqui. Que provavelmente é uma macro para alguma coisa, uma constante para alguma coisa. E o padrão de retorno é size_t. Meu povo, vocês vão ter que ler a documentação. Já não tem mais essa de seguir o livrinho e não, porque a gente vai ficar pegando conhecimento de todos os lados. O foco da disciplina não é C++, o foco da disciplina é a orientação ao objeto. Então vocês vão ter que ir tirando as dúvidas lendo a documentação. Como é que eu faço um find? Como é que eu faço isso? Eu ainda estou assim bem pegando na mão no comecinho, mas daqui a pouco eu vou mandar vocês procurarem. Tá certo? Então, se ele chegou nisso, é porque ele não existe, retorno falso. Correto? Se ele encontrou, mas foi a primeira posição, foi a posição 0, né? É porque não tinha ninguém antes do arroba, então eu também retorno falso. Eu poderia colocar um monte de ou, mas eu vou colocar assim só para ficar mais fácil, tá certo? Qual é o próximo caso? Se ele encontrou e não é a primeira posição, beleza, eu já passei aqui do segundo teste. Se eu sei que ele existe, eu posso verificar se tem alguém depois dele. Para que seja válido aqui, eu preciso ter pelo menos 3 elementos, não é verdade? Não é assim? Então eu tenho que o tamanho tem que ser maior do que a posição em quantas casas? 1, 2, 3. Então eu tenho, se posição do arroba mais 3, 1, 2, 3, for maior do que meio ponto size, então é porque ele não tem nem o mínimo para conseguir encontrar o pontinho. E aí eu faço o quê? Falso também. Né? Se eu não tenho pelo menos 3 elementos, ele não bate com a condição. Qual é o próximo teste que a gente faz? Agora a gente pode procurar o ponto, né? Porque sabe que o ponto vai pelo menos existir. Não, assim, talvez exista. Eu vou começar a procurar a partir daqui, né? Uma posição depois, 2 posições depois. Se eu fizesse uma posição depois... Hã? Se o ponto foi... Se o ponto for bem aqui, eu aceito? Não, na verdade eu teria que forçar que esse elemento é um elemento válido, não poderia ser pontuação, não poderia ser... Eu poderia checar bem diante, né, se todos os elementos são válidos. Mas, assim, tem um monte de coisas. Só usando o que a gente pediu, tá? Porque senão vai ficar muito inchado aqui. Poderia testar se o elemento seguinte, se meio, posição do arroba mais 1 for igual a ponto, então ele não retorna falso também. Se esse cara aqui já for o ponto, então eu não aceito. E aí eu tenho que procurar um ponto a partir daqui. Aí eu posso fazer isso assim. Vou procurar um ponto a partir... Se eu fizesse isso, eu procuraria a partir do arroba. Se eu colocar mais um, eu procuraria a partir do próximo. E é isso que eu vou fazer. Aí qual é o último teste que eu faço? Se... Depois do ponto tem algum outro negócio. Ele tem que existir, na verdade, né? Então eu tenho que garantir que ele existe. Como é que eu garanto que ele existe? Se posição do ponto for igual string.npos, então também não pode. Ou seja, porque o ponto não existe. Mas se o ponto existe, eu tenho que ter pelo menos mais um caractere depois dele. Se...
Claro, assim, teriam várias outras validações, por exemplo, no caso que a gente está fazendo, ele aceitaria isso daqui, né? Ponto, ponto, ou arroba, arroba. Aceitaria, então você teria que verificar se os elementos batem com o que é esperado, sei lá, alfanumérico. Abstrai, vamos assim. Então, se supondo que os elementos são válidos e a última posição não é ponto, se a última posição não for ponto, se meio ponto back, última posição, for diferente de ponto, então ele passou em todos os requisitos. E aí eu faço o quê? Não, melhor fazer assim. Se a última posição for igual a ponto, retorno falso. E aí o retorno padrão é true. Ok? Não sei se vai funcionar não, isso daqui você tem que testar. Pode ter algum errinho em algum contador, em algum lugar aqui. Mais alguma coisa? Acho que pronto, né? Remover do vetor. Eu não vou falar isso não. Remover o quê? Um vetor de objetos, eu quero remover um objeto dele. Não entendi. É um vetor de quê? De objetos. Como assim? Por exemplo, um vetor de produtos. Tudo bem. Aí tem lá um produto que eu quero remover. Certo. Eu fiz um for each, só que ele pede, eu acho que tem que fazer com o iterador, alguma coisa assim. Não, todas as vezes que a gente fez, o erase, ele não recebe o elemento. O erase, ele recebe o iterador. Então, o teu for each não funciona. Para remover do vetor, você teria que fazer algo do tipo assim. Para remover eu tenho que me acostumar a colocar os exemplos nomeados e não apagar. Remover do vetor. Então aqui a gente tem, tá aqui a nossa pessoa? Tudo bem? Vamos fazer aqui um vetor de pessoas. Vou colocar aqui, remover do vetor. Tem aqui o meu vetor de pessoas. Void, exemplo, remover. Então vamos criar aqui nosso vetor de pessoas. Um vector de pessoa. Já vou inicializar o meu vetor de pessoa com algumas pessoinhas. Pessoa. Meu pessoa tem construtor? Tem não. Então dá para eu fazer assim. Pessoa. Nome A. Idade 12. Outra pessoa. Pessoa. Nome B. Idade 13. Outra pessoa. Pessoa. Nome C. Idade 14. É Chaves. Pronto. Não, isso daqui também é Chaves. Ok. Vamos lá. Por que aqui eu estou usando chaves e não parênteses? Por que aqui eu estou usando chaves e não parênteses? Porque se vocês tivessem lido material, vocês saberiam que quando não tem construtor, ele aceita isso daqui como construtor default, você inserindo os elementos na ordem que aparece na struct. Ok? Então aqui não tem construtor. Se eu criar um construtor aqui, pessoa, ele ainda vai aceitar isso com chaves? Não. Ele só aceita esse negócio aqui com chaves, eu acredito que para manter a compatibilidade com C, que aceita esse negócio aqui com chaves. Ok? Mas quando você cria um construtor, aí ele não permite mais que você faça isso. Aí você teria que fazer o quê? String, nome, int, idade. E aí, blá, blá, blá. E aqui, ao invés de chaves, você teria que usar parênteses. Ao invés de chaves.
Isso daqui é o modo C de fazer, mas quando você cria um construtor, ele identifica, opa, não é C, é C++, então eu não vou aceitar isso daqui, eu vou aceitar que ele use os parênteses. Como nós não criamos nenhum construtor, então a gente pode fazer isso daqui. Por que é que a minha pessoa não tem um nome? Por que é que não tem um nome? Estão vendo o nome da variável? Perdão. Qual é o tipo dessa variável aqui? Tipo. E qual é o nome da variável? Não. Essa daqui, ó. Essa daqui. Não tem. Não, vai dizer a posição do vetor. Agora, Vamos aqui, ó. não tem mas por exemplo, vamos aqui, ó. Por exemplo, aqui. Pessoa fulano 18. Não. Qual é o nome dessa variável? Da variável. Não estou falando o nome da pessoa. Qual é o nome da variável? Não. Pessoa é o tipo da variável. Qual é o nome da variável? Vai. Essa variável não tem nome. Vocês estão vendo algum nome? Não, então ela não tem nome. Vocês nunca fizeram isso? A gente fez isso nesse instante, ó. Não, essa variável não tem nome. Professor, é inútil eu criar uma variável que não tem nome. Por que eu vou criar uma variável que não tem nome? Uma variável descartável é uma variável que você pode criar sem nome. Por exemplo, a gente utilizou isso bem aqui, eu apaguei. Querem um exemplo muito útil de... Não, esse vetor tem nome, tá aqui, ó, vet. Ok? Quer uma coisa muito útil? Vocês já precisaram converter de inteiro para float, para qualquer coisa assim? Inteiro para float, não sei o que. Toda vez que você precisar transformar uma coisa em string, é fácil. To string. Aí bota o trambolho que for aí, vai virar string. Entendeu? Mas quando você quer converter de int para string, ou pegar uma string, por exemplo, a tua string é 14 vaca 12.5. Aí tu quer tirar daqui um int, uma string e um float. Como é que tu tira esse negócio daqui? Não faz ideia, né? Include string. Tu cria uma string, inicializa ela com isso daqui, cria um int, cria uma string, cria um float. E aí tu puxa dela um int, uma string e um float. Qual é o nome dessa variável aqui? Não tem nome. Por isso que, na verdade, é o que a gente chama de objetos sem nome. Isso tem em todo canto. Objeto sem nome vai aparecer qualquer tipo de coisa. Java, objeto sem nome. Onde é que tem aqui? Tem não aqui. Classes anônimas, né? Classes anônimas é o que a gente chama de classes anônimas, e não é isso não. Não é isso não. É isso não. Classe abstrata também não é isso não. Eu não sei não qual é o nome disso. Eu sei que existe e a gente usa direto. Então, basicamente, tudo você pode criar sem dar um nome para ele se ele for descartável. As variáveis sendo descartáveis você não precisa dar nome. Por exemplo, você tem um método que exige que você insira
Por exemplo, você tem um método que faz isso. Vocês não programam em C, né? Vocês na maioria não é de engenharia da computação ou não? Vocês estão em minoria, meu povo? Meu povo, vocês eram para ter lotado a turma. Vocês têm um método que é para fazer assim, ó. Método. E aí ele pede um int float. Tá certo? Ele pede, não, int float não existe, né? Ele pede um float variável, tá certo? Como é que você pode passar a gente já mudou o tema da aula umas 500 vezes, não foi? A gente tem que terminar a água, porque eu não posso ficar... Claro que vai. Né? No instante ele termina. É porque assim, a linguagem ela é realmente um saco. Ela tem trocentas formas de desdobramento e variações. Vocês já perceberam isso, né? Tem 500 formas de fazer a mesma coisa. Então, quando eu disse que vocês têm que pegar aquele maldito Learn CPP e ler, eu não estava brincando. Não tem como pular isso daqui. Eu não estava brincando. Vocês vão ter que pegar isso daqui e ler. De preferência, eu já espero que vocês estejam terminando o capítulo 8 aqui. Ok? Eu vou fazer semana que vem, ó, porque a gente já usou isso daqui, ó, sobrecarga de operadores de igualdade. Que a gente já usou semana passada construtor de cópia, inicialização de cópia. E já utilizou isso daqui hoje, tá vendo? Ó, nós estamos usando o material do capítulo 9. Porque senão a gente não consegue utilizar o C++ para fazer nem o básico. Então, galera, vamos ter, ó. Eu já estava essa semana entrando aqui no 10, que seria agregação e composição. É o que a gente está fazendo aqui, usando ponto e controle. Agregação e composição. Que o objetivo da gente é ver... Não, é impossível eu pegar cada um desses tópicos aqui e passar em sala de aula. Estão vendo? Não dá. Não, é C++, é estrutura de dados só. Fractais. É estrutura de dados. Então, queridos, eu não sei se eu ainda não convenci vocês a sentarem e ler isso daqui. Sentem e leiam isso daqui. Não dá pra gente ficar... Porque se vocês veem que as aulas não tem fim. E se eu fosse pegar, olha, for each, a gente não falou do for each dentro da sala? Aí você pode vir aqui, aí ele vai dizer, olha, esse é o for each, você pode usar o for normal com iterador, mas você pode utilizar o for desse jeito. Olha que legal, você pode utilizar o alto, mas quando você utilizar o alto, ele pode ter as referências, tá vendo aqui, ó? Porque senão ele não vai pegar a referência. Vamos reescrever o código utilizando o for each e papapá. Tá vendo que tem um monte de exemplozinhos? Então, eu ainda estou aqui com toda a paciência do mundo, pegando na mão e tirando as dúvidas, mas isso vai acabar, tá certo? Que a gente vai trabalhar questão da orientação a objeto. Acabar no sentido de, você foi lá, estudou, ainda está com dúvida, aí eu tiro as dúvidas aqui. Almoço com código, o pessoal do almoço com código vai saber não, entendeu? Mas por quê? Porque C++ é uma coisa que você senta e estuda. Vocês podem entrar lá no fórum, vocês postam a dúvida no fórum, no Slack, aí eu tiro numa boa, tá certo? Bota lá o erro que está dando. A maioria dos erros, você, depois que aprende, ele se torna trivial. Mas, por exemplo, entender por que esse negócio não está funcionando só porque eu esqueci o const aqui do método no começo. Ó, se você tirar isso daqui, vai dar um erro de permissão de acesso e você não vai adivinhar nunca. Entendeu? Assim, se não tiver passado por isso. Então, bora lá, meu povo. Eu tô assim, com toda a paciência do mundo. Não dá para, em sala, fazer a base de linguagem que vocês precisam. Isso é impossível. Tá certo? Porque senão a disciplina seria só sobre C++ e eu teria que ir ponto por ponto fazendo isso daqui. Ok? Combinado? E a gente já tinha conversado isso desde o primeiro dia de aula, não foi? Desde o primeiro dia de aula eu tinha falado, pessoal, diferente de Java, que a gente aprende só no instinto, porque é fácil,
vocês vão ter que sentar e ver os desdobramentos. Mas a parte boa é, depois que você aprende C++, tudo é fácil. Tudo é fácil, tem mais nenhuma linguagem difícil. Certo? Tudo é fácil. Não, o povo foi embora. Agora eu vou terminar a água. Bora terminar a água? Vamos lá terminar a água. Eu vou pensar numa forma mais organizada de fazer isso. Eu acho que eu vou criar um arquivo para cada exemplo. Me cobrem isso. Semana que vem eu vou criar um arquivo para cada exemplo diferente que eu vou fazer. E aí vão ter os vários os exemplozinhos aqui. Vetores, removendo não sei o que. Um arquivo para cada exemplo para deixar de baldear o arquivo principal. Ok, let it go. Não foi nada do que eu esperei hoje, mas tudo bem. Vocês também não estão colaborando muito, não. Vamos lá. O que é que a gente precisa, então, no controle de consumo? O meu ponto já está de boa, ok? O que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma variável para guardar esses elementos aqui, ok? Idealmente, em outro dia, a gente aprenderia a usar o map. O map de string para... Qual é a outra? Inteiro, né? String para ponto. Por que o map? Porque no mapa eu não precisaria ficar, toda vez que eu quisesse saber da kgs, varrendo o meu vetor atrás da kgs. Bastaria eu dizer, por exemplo, mapa na posição o quê? Kgs. Mapa na posição kgs. Isso daqui me retornava um ponto. E aí eu colocava, qual foi o nome que eu coloquei lá? Incrementar, né? Incrementar. De quanto? 140. É isso que o mapa faz. O mapa, ao invés de indexar pelo índice, ele indexa pelo vetor. Se você não utilizar o mapa, você vai ter que colocar isso daqui dentro de dois vetores, né? A gente teria o primeiro vetor de pontos, né? Vetor de ponto, a gente poderia chamar de pontos de entrada. Pontos, não é? A gente não tem os pontos de entrada e os pontos de saída? Pontos de entrada e um vetor de pontos que é o quê? Pontos de saída. O que é que os nossos métodos fazem? Eu tenho inserir ponto de entrada, void inserir ponto de entrada. E eu recebo o quê? Uma string ID. Então, o que é que eu faço aqui? Eu pego, crio um ponto e jogo aqui dentro. Vocês querem adicionar a restrição de não permitir dois pontos com o mesmo nome? Porque se ele permitir dois pontos com o mesmo nome, vai baldear tudo, né? Mas aí no vetor, aí é o problema do vetor, né? Toda vez que você quiser fazer isso, você tem que varrer o vetor sozinho, né? Assim, verificar se o elemento está lá, se o elemento não estiver lá, vamos logo botar isso daqui do jeito que é para ser, né? Map. Tem que importar o map. É tão fácil usar map. O mapa, ele é um mapeamento de algo para algo. Então, o identificador no nosso caso é o quê? String, é verdade? String. Diz. É só map. Lindo, né? Não é nem Java, útil, não sei o que, não sei o que, não sei o que, map. Não, é só map, include map. Esse map é a mesma lógica do Java? É a mesma lógica do trimap do Java. Do trimap. Então, isso daqui no Java seria o... Ele é ordenado? Ele é ordenado. Então, ele exige que a chave seja ordenada. Mas como a nossa chave já é um string, a string já sabe se ordenar, não é verdade? String sabe se ordenar. Então, como é que eu faço para saber se esse elemento existe? Se
como é o nome do meu mapa de entrada? Pontos in, ponto find. Se eu procurar por ID numa collection, não, num container, como é que ele diz que não encontrou? Ele retorna o quê? Quando eu dou o find, ele diz que não encontrou dentro do vetor, ele retorna o quê? Ele retorna o end, né, que é a última posição. Então, se isso daqui for igual a pontos in, ponto end, significa que eu achei ou não? Não achei. Se eu não achei, eu posso inserir, não é verdade? Se isso daqui for diferente de end, é porque o elemento já existe, então eu não vou inserir de novo. Se ele não existir, basta fazer pontos in. Qual é a posição? A posição do ID. Hã? Nada. Eu poderia colocar booleano só para dizer se deu certo inserir, né? Então, se ele não encontrou, eu retorno falso. Se ele não encontrou, eu vou dizer que nessa posição eu vou colocar o quê? É um mapa que mapeia string para pontos. Como é que eu crio um ponto? Criei um construtor? Criei. Então eu vou criar um ponto. Qual é o nome do ponto? ID. Bora lá, ó, de novo. Qual é o tipo dessa variável aqui? Ponto. Qual é o nome dela? Não tem nome, a variável sem nome. Professor, eu não gosto de variáveis sem nome. Eu prefiro fazer assim, ó. Ponto, coisinha linda, ID. Agora eu sei que coisinha linda existe. E aí eu vou lá e coisinha linda. Só que você não precisa fazer isso, porque esse ponto que você está criando, ele é descartável. Isso daqui você está criando um elemento que vai ser copiado para dentro do mapa. Como o teu elemento aqui, ele não tem, ele não tem ponteiros, então a cópia vai ser a cópia do ID e a cópia do contador. Essa variável sem nome, ela vai ficar com uma memória? Não, essa variável ela é descartada assim que acaba essa linha. Ela serve somente para ser copiada para dentro do mapa e depois ela é descartada. Se eu criasse um nome, aí tinha que usar o identificador, né? Não, mas se você criasse um nome aqui, se você criasse a coisinha linda, na hora que saísse do método, ela sairia do escopo, seria destruída. Essa variável aqui que você está criando, assim que ela termina de ser passada para o mapa, ela é destruída. Pronto, coloquei, inseri. Fácil, né? Agora a gente vai inserir o ponto de saída. É a mesma coisa? Só que aqui é um ponto de saída. Se ponto de saída eu não encontrar nada, então eu retorno... aqui eu tenho que retornar true, né? Para dizer que inseri. Retorno true. Se nesse ponto de saída eu encontrar alguém, então eu não insiro outro ponto. Se não, o que é que eu faço? Adiciono nele um outro ponto com esse ID. E aí retorna o quê? True. Só que o meu contar aqui, eu não digo se é entrada, né, ou saída, não é verdade? E se ele tiver o mesmo ponto com o mesmo nome na entrada e na saída, vai bugar. Então é melhor eu ter um mapa só de pontos, e aí o ponto eu defino se ele é entrada ou saída. Bool is input. Então, por default, ele é entrada. Se for o contrário disso, ele é saída. Vamos logo definir o valor, o default. O default é que... Qual é o padrão? O padrão é saída, né? Assim, normalmente. Então, is output. Então, ele começa como sendo true. Então, agora é um breguesso só, né? Vamos definir aqui no construtor se ele é entrada ou saída. Bool is output.
ponto. ExOutput recebe ExOutput. Então agora para inserir um elemento de um ponto de entrada, agora eu preciso ser só o quê? Pontos, né? Para inserir um ponto de entrada, o que é que eu faço? Eu crio um ponto e na hora que eu crio um ponto eu digo que ele é... Qual é o segundo parâmetro? Se ele é a saída, né? False. Tão ruim de ler isso daqui, né? Era melhor criar uma enumeração. Mas deixa pra lá, fica assim mesmo. E aqui eu digo true. Mudar esse ponto Onde? Esses pontos altos. Isso daqui, né? Pontos, pontos, pontos. Olha, você fez dois negócios do mesmo. Tipo, O quê? inserir dois pontos. É por causa que você tinha um ponto para inserir o ponto de entrada e de saída. Mas Tinha tu... duas listas. Aí pode sair esse inserir ponto de saída. Deixa só o inserir entrada. Ah, tudo bem. Aí eu colocaria um parâmetro aqui para dizer se eu estou inserindo entrada ou saída, né? Tudo bem. Compacta. Ah, mas vamos lá, que senão a gente só tem mais 2 minutos. Vamos fazer a contagem agora. Eu preciso do contar, não é isso? Então vamos lá. Void contar. O que é que o meu contar recebe? Um nome e um string ID e float, vazão, parâmetro, um value mesmo. O que é que eu faço? Eu tenho que achar esse elemento e se ele existir, eu modifico esse parâmetro. Então, a mesma coisa. Vou procurar o pobre coitado. Ó, vou procurar ele, né? Ó, auto iterador recebe pontos ponto find. Eu vou procurar por quem? ID. Se o iterador for o quê? Igual a pontos.end, significa o quê? Que eu não encontrei. Retorna. Se ele não for end, ele já é o elemento que eu quero. Não é verdade? Se ele for end, é porque eu não encontrei. Se ele não for end, ele já é o elemento que eu quero. Se ele é o elemento que eu quero, eu posso fazer... Vou fazer do jeito que a gente já fez, tá? Porque aí, senão eu vou fazer de várias formas, vai ficar ruim para vocês. Vamos fazer do jeito que a gente já fez aqui, certo? Se pontos.find for igual a pontos.end, fazer assim. Diferente de pontos.end, se for igual é porque eu não encontrei, né? E aí o que é que eu faço? Retorno. Se não, é porque o elemento existe. Se existe, como é que eu acesso? Pontos ID. Isso daqui me retorna uma variável de que tipo? Um ponto. Como é que eu acesso a variável? É o que? Incrementar, né? Se isso daqui é um ponto, basta eu fazer ponto incrementar. Incremento de quanto? Value. Depois, para saber qual o total geral, por exemplo, float, procurar vazamentos. Procurar vazamentos. O que é que eu preciso fazer só? Passar por todos os pontos, né? Assim. Se ele for entrada, eu somo. Se ele for saída, eu subtraio. Então, para cada ponto, para cada elemento em pontos, não é assim? Se meu pontos não são duas coisas, chave e valor. Chave é uma string, o valor é um ponto, não é verdade? A string é o primeiro, o valor é o segundo. Então a gente acessa assim, ó. Ponto second. Isso daqui é um ponto, não é verdade? Como é que eu sei se ele é entrada ou saída? Eu coloquei aqui como... só que agora ele é público para ficar mais fácil, né? Gente. Se esse cara ponto for saída, eu somo ou subtraio? Float total. Se ele for saída, eu subtraio. Eu subtraio
total menos elemento ponto second, que é o ponto que get contador. Passei por todos os pontos. Quando era entrada, eu somava. Quando era saída, eu subtraía. Else. Se ele não é saída, ele é entrada. Se ele é entrada, eu pego o resultado do contador. Eu somo com o contador. No final, eu vou saber. Eu tenho tanto o valor gasto com cada ponto, quanto o saldo, né, da entrada e da saída. Falta só o return. Ó, se a gente não tivesse, assim, é importante, mas se a gente não tivesse gastado 70% da aula usando linguagem, eu conseguiria fazer o exercício de uma forma mais clara. Mas vocês veem que a quantidade de código mesmo é muito pequenininha, né? A densidade dele é que é alta. Ok. Hã? Return total. Return, tá, desculpa. Return total. Então, bora. Hã? Não vai funcionar não. Porque tem que trocar um monte de coisinha aqui, tipo ponto de entrada, tem os códigozinhos. Mas como vai pro GitHub, aí vocês... Hã? A galera faltou. Quarta-feira eu tenho que fazer com o pessoal todo. Pessoal, lembrando, prova quarta-feira, a não ser que 85% da turma faça as atividades. Bora lá, bora estudar. Valeu, filho. Finalmente vai estar na sala do almoço. Eu vou... Vamos lá.